Olá, viajantes! Sejam bem-vindos ao 6º episódio da série Viagem pela Rota Romântica. Eu sou o Nando. E eu sou a Thaís. Nos siga no Instagram e no Facebook, @SkyHotels. Hoje nós faremos uma viagem diferente. Nessa temporada de inverno 2023, nada melhor que conhecer um pouco mais do Vale dos Vinhedos, não é, Nando? É isso mesmo! E hoje, nossa viagem será pelo Bento Gonçalves, Garibaldi e Carlos Barbosa, a terra do enoturismo. A origem de Bento Gonçalves e Garibaldi se deu nas colônias de Dona Isabel, em 1875. Bento era conhecida como região da Cruzinha, onde havia um pequeno comércio e era destino de descanso dos tropeiros. Um ano depois, em 1876, a população era de 790 pessoas, sendo a maioria imigrantes italianos. À medida que o tempo foi passando, a colônia Dona Isabel foi se desenvolvendo, assim como as estradas, que traziam cada vez mais comerciantes. Em 5 anos, a população passou a ser de 4.000 habitantes. A criação do município de Bento Gonçalves foi dada em 11 de outubro de 1890, onde desmembrou-se da colônia. O nome da cidade é em homenagem a Bento Gonçalves da Silva, chefe da Revolução Farroupilha, que ocorreu em 1835 a 1845. E ao longo de sua história, as atividades econômicas foram as mais variadas. O setor agrícola e indústrias, como de acordeões, laticínios, móveis, curtume, fábrica de sulfato e vinícolas. Atualmente, com mais de 100.000 habitantes, é uma das cidades mais lembradas pelo seu polo moveleiro, metalúrgico, transportes, fruticultura e, claro, a vitivinícola. Esta que atrai milhares de turistas todos os anos e que contempla a terceira maior fonte econômica da cidade, tornando o município a capital brasileira do vinho. A cidade conta com diversas vinícolas, que vale a pena conhecer e fazer a visitação com degustação de vinhos e espumantes. Entre elas estão Niolo, Salton, Aurora, Torcello, Cave de Pedra, Valduga, entre outras. Já o município de Garibaldi foi desmembrada também da colônia Dona Isabel, inicialmente conhecida como Colônia Conde Deu, nome que homenageava o cônjuge da princesa Isabel. Os primeiros habitantes foram imigrantes alemães, que chegaram ao território em 1870. No decorrer dos anos, imigrantes italianos, suíços, franceses, austríacos e poloneses foram se instalando na região, onde em 1876 abrigava 870 habitantes. A incerteza do novo tomava conta dos imigrantes, que se firmavam na fé de dias melhores e trabalhavam duro para se transformar os lotes em colônias, e mais tarde transformar a cidade a qual conhecemos hoje. Em 31 de outubro de 1900, a colônia Conde Deu se torna município e passa a se chamar Garibaldi, em homenagem a Giuseppe Garibaldi, general da Revolução Farroupilha, considerado o herói dos dois mundos. A partir deste momento, o município começou a se desenvolver, com os primeiros comércios e hotéis que acolhiam os tropeiros. Uma das principais características de Garibaldi é a herança cultural trazida pelos imigrantes, entre elas a viticultura. A família Peterlongo foi a pioneira em elaborar o primeiro espumante brasileiro, em 1913. Já Carlos Barbosa também recebeu imigrantes europeus, sobretudo italianos das províncias de Vêneto e de Lombardia. A localidade era conhecida como Linha Estrada Geral e mais tarde, em meados de 1883, chamada de 35, lembrando o número do lote onde foi inicialmente desenvolvido o primeiro núcleo social com igreja, escola e cemitério. Também teve o nome de Santa Luzia e, finalmente, em 1910, passou a se chamar Carlos Barbosa em homenagem ao então governador do estado. E uma curiosidade sobre essa cidade, Thaís, é que sua emancipação foi às escondidas. Com a independência de Garibaldi, as terras barbosenses que pertenciam à cidade fizeram com que Carlos Barbosa se tornasse segundo distrito de Garibaldi. Sendo assim, a emancipação foi assinada em 25 de setembro de 1959, em uma sala escondida contra os que lutavam contra a emancipação.
Estas são as 3 cidades que compõem o Vale dos Vinhedos, região coberta por parreirais de uva que representam muita cultura e é sinônimo de sucesso para o estado do Rio Grande do Sul. Todos os costumes trazidos pelos imigrantes se dão em histórias, tradição e gastronomia, fatores que são muito preservados na região. A região conta com uma grande variedade de vinícolas, que vão de pequenas propriedades a conhecidas nacionalmente. Um dos passeios mais lembrados no Vale dos Vinhedos é o passeio de trem Maria Fumaça, fundado em 1992 por Leonel Giordani, que começou as operações do trem a vapor que percorre a ferrovia entre as cidades de Bento Gonçalves, Garibaldi e Carlos Barbosa, e assiste a apresentações culturais que animam os vagões. Nas estações históricas, há a degustação de vinho, espumante e suco que mostra os aromas e sabores da região uva e vinho. E nada melhor para explicar sobre o Tour Uva e Vinho que o diretor da Gramado Receptivo, nossa agência parceira. Seja bem-vindo, Vazen! Olá! A Gramado Receptivo mais uma vez apresenta o roteiro mais procurado da Serra Gaúcha, o Tour Uva e Vinho com Maria Fumaça e Epopeia Italiana. Vai numa das regiões mais belas do Rio Grande do Sul, a região dos vinhos. Em Bento Gonçalves, andaremos de trem Maria Fumaça pelas cidades de Bento Gonçalves, Garibaldi e Carlos Barbosa. Este percurso de trem, uma linha férrea muito bem preservada, passaremos por essas 3 cidades. Em Bento Gonçalves, vinhos, música italiana, no embarque do trem mais música, apresentações, shows, danças folclóricas. Na cidade de Garibaldi, espumantes, frisantes e suco de uva. E no término, em Carlos Barbosa, desembarcaremos do trem e iremos a uma das fábricas mais fantásticas do Brasil, a Tramontina, com mais de 20 mil produtos expostos numa ampla loja para o atendimento ao turista. Visitaremos também neste dia, nesta região, em Carlos Barbosa, Garibaldi e Bento Gonçalves, a malharia Gedon. A malha aquece muito a economia e também aquece o povo gaúcho do frio do inverno. A Gedon, com mais de 30 anos produzindo malhas aqui no estado, apresenta a sua fábrica, como são produzidas, além, claro, do varejo. Conheceremos uma das vinícolas mais importantes do Brasil, a Vinícola Aurora, com visitação em suas caves subterrâneas à produção de vinhos, e não poderia faltar uma maravilhosa degustação de seus produtos. Conheceremos também nesse dia a Epopeia Italiana, um teatro itinerante que conta a história da vinda dos italianos ao Brasil, um dos pontos mais altos e mais marcantes deste tour. E, claro, não poderia faltar um maravilhoso almoço, um restaurante dentro do Vale dos Vinhedos, uma região demarcada com parreiras de variedades imensas de uvas, onde o nosso visitante poderá contemplar as belezas dos vinhedos aqui no Rio Grande do Sul. Um passeio encantador, maravilhoso, na região dos vinhos, Bento Gonçalves, Garibaldi e Carlos Barbosa. O Sky Hotéis apresenta mais uma opção gastronômica, Palace Café Colonial. Nos finais de semana, temos música ao vivo com animação de uma bandinha alemã, deixando o nosso café colonial, além de gostoso, muito mais divertido. Temos diversos pratos típicos da cultura italiana e alemã, como pães, cucas, bolos, doces, salgados, frios, sucos, vinhos e o tradicional chopp. Aproveite! Palace Café Colonial, diariamente do meio-dia até as 22 horas, junto ao Sky Palace Hotel, nos Três Pinheiros, em Gramado. Nos siga nas redes sociais, @Palace Café Colonial. Para este tour e outros passeios na Serra Gaúcha, acesse o site www.gramadoreceptivo.com.br ou pelo Instagram @gramadoreceptivo. Então é isso, pessoal!
Assim encerramos o 6º episódio da nossa série Viagem pela Rota Romântica, que nessa edição tivemos um destino diferente em alusão à temporada de inverno na Serra Gaúcha. Esperamos que tenham gostado desse episódio e visitem o Vale dos Vinhedos. Não esqueça de nos seguir em nosso Instagram e no Facebook, @Skyhotéis. Te esperamos para mais episódios e viagens incríveis. Até mais! Tchau! Siamo arrivati. America, 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 cosa sarà?